da segunda casa será maior do que a primeira. Graças, paz, amadas, sejam bem-vindas. Hoje é 20 de maio de 2020, quarta-feira. Estamos felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou e sabemos que Ele fará coisas grandes por nós. Hoje o tema da nossa reflexão do propósito Família Feliz é solucionando conflitos no lar. O texto base está em 2 Coríntios 5,18. Convivência. Atritos à vista. A união ao cônjuge nos leva ao cenário de conhecermos um ao outro. E ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos, se não tivermos sabedoria para solucionar os atritos que podem surgir, vai gerar conflitos, levando para algo mais grave. O casamento e o rio, eles são comparados, pois eles seguem calmos e tranquilos até que hajam confluências. Acontece o choque e se afastam após isso. Logo em seguida, vem a calmaria e tudo se aquieta. Porém, isso é muito perigoso, porque no futuro, não muito distante, se houver um atrito, a reação será mais agressiva e eles ficarão mais distantes um que o outro. Como seu cônjuge era no contexto familiar antes de vocês se casarem? Como ele tratava seus pais, tratava seus irmãos? Como ele se comportava em situações, nos conflitos existenciais nessa família? Vejamos um exemplo. Um rapaz mecânico de profissão chega em casa após um dia de muito trabalho e problemas na oficina. Ao chegar em casa, ele demonstra através da batida em que fechou a porta e que está irritado. A mãe tenta interferir, mas o que houve é a ira do filho mal educado. Então ele reclama, murmura, xinga. Então ele decide tomar um banho. Enquanto ele toma banho, a cabeça vai esfriando. Então ele faz a barba, veste a melhor roupa e sai ao encontro de sua namorada. E quando vai ao encontro da sua namorada, nós vemos uma imagem de um outro homem. Doce, educado, cheiroso e meigo. Totalmente diferente daquele homem que foi áspero e grosseiro com sua mãe algumas horas atrás. Ou seja, esse homem, ele tinha motivação errada para estar fazendo tais atitudes. Vemos também um outro exemplo interessante na palavra, que é a história de Jacó. Jacó, ele trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, mas ao amanhecer ele viu que era Lia. Jacó, ele passou a experimentar do próprio sabor do engano. Em Gênesis 27:36, ele enganou a seu pai, ele enganou a seu irmão. E nessa hora em que ele percebe que ele não havia casado com Raquel, e sim com Lia, ele sente o sabor desaboroso do engano. Raquel era o que ele queria, era o que ele amava, era o que ele desejava. Mas Lia é o que ele teve no dia a dia. Era o que ele teve para a vida dele. Podemos aqui notar que Jacó tinha um coração defraudado. E ele estava passando por um processo entre suas
amadas, Raquel e Lia. Ele começa então a entender o que era um coração traído e o que um coração traído sente. Nós podemos falar que ele estava com seu coração defraudado. Não é muito diferente da mulher. Muitas mulheres, elas esperam do esposo o melhor. Então, ela encontra um rapaz, um moço, e ela entende que encontrou um príncipe encantado. Porque, enquanto namoravam, ela e o cônjuge faziam várias coisas diferentes. Passeavam, faziam programações interessantes, era meu bem pra lá, meu bem pra cá, meu chuchuzinho, minha rainha. E tinha um vocabulário rico com elogios a essa mulher. Ele topava tudo, mas após o casamento isso tudo mudou, tudo muda. O casamento vai ficando sem graça, sem romantismo, e ela sente que seu cônjuge não se importa mais com ela. Ou seja, o seu príncipe virou sapo. Esse é um caráter de mulher defraudada. E o homem defraudado achavam que tinha encontrado a última Eva sem pecado. Ele olha para ela e vê uma mulher perfeita. Cabelo, unha, corpo, não tem celulite, não tem estria, não solta pum, não arrota, não fala de boca cheia, é toda adornada, é toda preparada para qualquer situação. E a educação fina. E ela amava participar de tudo que ele programava. Mas após o casamento ela mudou. O casamento foi ficando sem romantismo, sem graça, sem emoção, sem prazer. Hoje ele sente que ela não é tão interessante e por várias vezes pensou em infidelidade. O coração defraudado deve ser tratado. Um coração defraudado precisa de cura, pois do contrário não se portará. Jacó encontrou a cura para o seu coração defraudado, mas precisou trabalhar por mais 7 anos para pagar a realização do seu sonho. O que você pode fazer para tratar o coração defraudado do seu cônjuge? Você acha que é simples consertar uma defraudação? No caso de Jacó, foi necessário muito trabalho, mas ele estava disposto por aquilo que ele amava. E você, está disposto? E depende do tempo, da dedicação, paciência. Você quer trabalhar para consertar o coração defraudado do seu cônjuge? As motivações erradas, sentimentos errados, muitas vezes gerou um casamento. Porque ela só olhou o lado do romantismo, o lado príncipe e princesa, e ser feliz. Um desejo de autossatisfação é outra motivação errada. E isso nos mostra o egoísmo. Eu caso para fazer o cônjuge feliz. Essa que é a verdade. Assim como nas nossas vidas, Jesus nos serve. Ele vem do ministério de servir. Nós também temos que ir para o casamento para servir. Choque de gerações. Malaquias 4:6 fala que o coração dos pais se converterão ao coração dos filhos. Choque de gerações, você pode perceber que no âmbito familiar, é pais e filhos que criam entre si um abismo, porque não falam a mesma língua. Então, eles vão se distanciando. E esses problemas podem ocorrer num lar cristão. Ninguém é crente ou torna-se crente porque os pais são, ou seja, hereditariedade. Os filhos crescem com a natureza adâmica, com tendência ao pecado ou à rebelião. E isso é grave, porque rebelião é um tipo de maldição. Nós temos que descobrir os problemas existenciais dentro da nossa casa.
O casamento é a união de duas pessoas com pontos de vista, hábitos e gostos e valores diferentes. E sempre haverá conflitos. A estrutura humana é falha, vulnerável, muitas vezes instável. E quando um casal se une, existe uma série de diferenças a serem tratadas, de arestas a serem aparadas. Da mesma maneira, quando os filhos estão crescendo, os problemas começam a aparecer no seio da família. E o nosso desafio é detectar esses problemas e solucioná-los, buscando a excelência, que é o que Deus tem para oferecer a todos os seus filhos. Muitas pessoas não conseguem romper na vida porque estão presas por maldições e feridas emocionais, ou porque não sabem do que tem por trás disso. Queira ou não, a alma do ser humano é resultado de suas experiências, e o mundo espiritual produz influências reais em sua vida. No contexto do lar, essa é uma verdade muito importante a ser considerada. Maldições têm que ser quebradas e traumas emocionais precisam ser curados em Deus. Caso contrário, problemas crônicos minarão a família e poderão levá-las a ruínas. A maioria dos problemas tem origem em pequenos detalhes de comunicação. Quando nós não fazemos entender, não usamos da clareza ou não nos comunicamos de forma adequada, como gritos, violência, chantagem, estamos provocando falha na comunicação e complicando a harmonia do lar com essas ações. O tempo que pode ser importante aliado da família também pode ser um inimigo. À medida que deixamos os pequenos problemas se acumularem e criamos uma rotina de falta de semeadura na vida do cônjuge, os anos provocam desgaste no relacionamento e podem ocasionar crises insuportáveis não apenas entre os cônjuges, mas entre todos os membros da família. O pecado é uma poderosa bomba que pode arruinar completamente uma família. Mentira, adultério, violências diversas, física, moral, verbal e sexual, e outros comportamentos pecaminosos podem abalar seriamente o respeito, a confiança, o amor, a ponto de comprometer gravemente a própria estrutura familiar. Muitas vezes agimos da maneira errada. A nossa reação diante das crises surgidas, em vez de solucionar, piora o problema. Ajuda a detonar o sofrido ambiente familiar. Há atitudes totalmente desastradas, que podem apenas funcionar como um fermento maligno para a situação e alimentar Satanás. Deixar que o tempo cure as feridas surgidas no relacionamento familiar não é uma atitude sábia. Não diga o tempo cura. Efésios 4:26 fala que não se põe o sol sobre a vossa ira. E nos ensina, através desse versículo, que nós não podemos fugir dos problemas. Serão difíceis, mas temos que resolvê-los, porque senão estaremos alimentando raízes de amargura no nosso coração, o que mais tarde será muito difícil de remover. Será mais doloroso e mais extenso esse tratamento onde existem raízes de amargura. Também não devemos responder com silêncio. Uma boa regra de convivência familiar que podemos estabelecer em nossa casa é que ninguém tem o direito de negar seu diálogo ou emburrar, ainda que às vezes tenhamos que esperar o momento certo para falar. Leia Provérbios 25:11. Calar-se quando se é ferido simplesmente fecha as portas do diálogo e nunca ajudará a solução dos problemas. A agressividade, como raiva e gritaria, não deve fazer parte de um lar cristão. Agindo dessa maneira, somente iremos produzir mágoas nos nossos familiares e minar o respeito, até que esse seja profundamente abalado. Efésios 4:31. Retaliação. Você já parou para pensar que muitas pessoas, elas querem, dentro do seu casamento, devolver
na mesma moeda que ela recebeu? Romanos 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Se todos seguissem esse conselho da palavra de Deus, muitas crises agudas seriam evitadas nos lares. No entanto, para muitas pessoas, o que funciona é a lei do olho por olho, a vingança e a retaliação. As respostas da carne, as ofensas sofridas. Muitas pessoas estragam o casamento por não perder a oportunidade de trazer coisas passadas que deveriam estar perdoadas. E elas trazem à tona. Joga na cara do cônjuge. Da mesma maneira, a rebelião, utilizada como vingança ou protesto, faz com que muitos filhos estejam vivendo sob maldição. Mateus 15, 4. E como soluciono os meus conflitos? Como soluciono os conflitos da família? Lucas 1,37 diz que não há nada impossível para Deus. E que o quebrantamento e a espiritualidade são elementos básicos na solução dos conflitos familiares. Muitas pessoas dizem que não há mais nada a se fazer, que chegaram ao seu limite. No entanto, os impossíveis do homem são possíveis para Deus. E devemos crer e buscar sempre uma saída em Deus. Filipenses 4,13. Temos de enfrentar os problemas racionalmente. Nunca haja no emocional, nunca haja com emoção e no calor de uma discussão. Haja com tranquilidade e sem emoção. Provérbios 15:1. Temos que deixar tudo no lugar, sem distorcer a realidade. As emoções costumam nos levar à distorção da realidade que estamos. Levar os conflitos à cruz. 1 Pedro 5, do verso 6 ao 11. Jesus interfere. Nenhuma solução será adequada ou duradoura se não nascer de Deus. Por isso, nossos conflitos familiares têm que ser, antes de tudo, levados à cruz. Isso fala de entrega e quebrantamento, de busca em oração. E quando fazemos essa busca, nos humilhamos diante do Senhor e apresentamos o que tem nos causado angústias, aflições, Jesus resolve. Muitas pessoas não têm seus conflitos resolvidos porque se apegam às suas razões e não renunciam pelo bem comum. Não estão dispostas ao quebrantamento que de maneira prática se manifesta através da confissão, do reconhecimento do erro, do arrependimento e do perdão. Além de levar os problemas à cruz, não devemos deixar que eles se acumulem, pois quando isso acontece mais cedo ou mais tarde, a bomba estoura e o estrago costuma ser grande. Reconhecer o princípio da autoridade. 1 Coríntios 11:3, Efésios 5:22, Colossenses 3:20, iremos ver que existe um princípio com relação a filhos, maridos e a esposa. Isso não significa que ninguém tem direito de falar, ninguém tem direito de argumentar. Todos têm direito de falar e argumentar, mas tem que usar com uma predisposição de render-se ao que tem maior autoridade. Assim, as mulheres cristãs podem e devem respeitosamente expor seus pensamentos a discordâncias do seu marido. Assim como os filhos levar a discordância aos pais, mas devem fazê-lo com consciência que a última palavra é do pai, ou seja, do cônjuge, porque ele é a cabeça. E esses devem se submeter e deixando que Deus cuide da situação. Andando debaixo de cobertura espiritual. Todos somos ovelhas e precisamos de cuidados, de pastoreamento. Nossa vida pessoal e familiar deve estar sendo acompanhada de perto por aqueles que Deus levantou para a tarefa. Nossos líderes e pastores nos ajudarão quando houver uma gravidade nos conflitos e quando não ter mais alternativas entre os membros da família. Hebreus 13:17. Quando surgem crises agudas,
e as tentativas já não são mais positivas, não tem solução, ou seja, se fracassaram, é muito importante a interferência de um líder maduro. Como árbitro e conselheiro sobre a situação, a sabedoria de Deus se manifesta através do conselho de pessoa ungida para a tarefa de pastoreamento. Provérbios 11:14. Amém? Deus abençoe.